Meu cabelo tá bonito pra caramba. Salve, salve! Alô, Agora... Senzala! Como é que tá, galera? Aqui é o Mestre Pedro falando, direto da Inglaterra, na cidade de Cambridge. E hoje a gente está aí no nosso 9º episódio desse programa que a gente vem restaurando aos poucos, restaurando não, reclamando essa posição do nosso grupo na internet, nas mídias sociais. E hoje a gente tem aqui um time seleto. E primeiramente, antes de começar, eu gostaria de pedir a todo mundo que está assistindo aí para dar aquela compartilhada para que essa live chegue no número maior de pessoas possível. E eu também tenho que fazer uma meia-culpa. Eu troquei aqui as bolas do dia do sábado e do domingo. Eu estou fazendo um programa a cada 15 dias no domingo e eu falei para os convidados que o programa ia ser no domingo inicialmente. No meio da semana eu me lembrei que eu tinha feito esse erro e eu falei com os convidados e infelizmente o mestre Tony não vai poder participar hoje, mas estamos aqui hoje com o mestre Steen. Salve, mestre Steen. Como é que tá essa força? Salve, gente. Obrigado pelo convite. E estou muito feliz de poder participar aqui, nesse sábado congelado aqui na Dinamarca. E espero que essa conversa vai esquentar tudo, o corpo e a mente, e o coração também. Muito legal. A gente está também com a presença do mestre Cláudio Samara, que está na cidade de Brasília. É isso, mestre? Como é que está essa força? Seja bem-vindo ao Alô, Senzala. É isso mesmo, está mó barato aqui. E também estou feliz de estar com vocês aí. Tomara que saia alguma coisa interessante para quem está assistindo. Brasília está muito bem, tem uma certa liberdade, o clima está bom, está chovendo hoje, até importante para as plantas e para dar uma refrescada, que está um sol causticante. Causticante não, tá bom. Jamais vou reclamar do calor na vida. E é um prazer poder estar junto de vocês aí, com esse time legal que está aí nessa live de hoje. Valeu! Justamente, quem passa no frio, né, sabe o que é o frio, né? Que não dá para o calor não dá para fugir, mas o frio realmente aos poucos vai minando a vontade, junto com a escuridão é difícil. Tu sabe, eu tenho uma frase que ficou famosa ali na banda entre os brasileiros. É o seguinte: felicidade é uma bermuda e uma havaiana. É verdade. Aqui também tá um tempozinho meio mais ou menos, frio, chovendo, 5 graus. Mas vamos que vamos. Eu estou aqui amarradão de estar com vocês aqui nessa conversa. E como sempre, não tem como essa conversa não ser boa quando a gente tem aqui o mestre Cláudio Danadinho, uma fonte de conhecimento. Quem assistiu a live do último fim de semana, a gente fez no nosso canal lá do YouTube. Eu recomendo muito que vocês vão ver, porque foi uma aula, foi muito legal, e hoje tem aí o prazer de novo de ter o mestre Cláudio Danadinho nessa conversa. Salve, mestre, seja bem-vindo. Agradeço a você, Pedro. Cadê? E vou tentar me conter, que esses primeiros momentos para mim são complexos, visto que a sua presença, só a sua presença para mim já é muito emocionante, porque você é objeto assim de um passado de muitos amigos, entre os quais o seu pai, e eu me lembro talvez da gente bem mais novo que você agora, e fico de toda maneira tocado por ver você agora com essa iniciativa e, por assim dizendo, dando extensão a um trabalho que se tornou quase que relação da vida da gente, né? Então, eu estou muito feliz de estar com você, de ver essa organização que você está tendo com esses programas,
Gostei daquele cenário que tem a marca do Senzala atrás, achei muito limpo e perfeito. Ao mesmo tempo, eu fico feliz de estar nessa condição da tecnologia com o Steam, que eu sempre me lembro dele, com a especial atenção. Eu me lembro quando eu tive com o Steam a primeira vez, eu perguntei a ele como é que ele falava português tão bem. Como é que ele tinha aprendido a falar português. Ele não vai se lembrar disso. Mas aí ele me disse assim, aprendi cantando, mestre. Ele ainda tinha um sotaque bem mais forte. Aí eu falei com ele assim, cantando? Mas você não entende o que você está cantando? Como é que você aprendeu cantando? Aí ele me deu uma lição, quase uma banda de frente. Ele me disse o seguinte, não entende palavra, mas entende mandinga. Quer dizer, ele entendia o fundamental, entendia a cultura da coisa. Então, foi uma vivendo e aprendendo que eu tive com o Steam. E com o Samara, vocês sabem que eu já conheci o pai do Samara anteriormente, de ondas antigas, fortes, desde o período da ditadura. E conheço também, antes de conhecer o Samara capoeirando, eu conhecia a irmã dele, a Tica, que fazia teatro, faz teatro, e que se tornou muito amiga minha através do irmão que faz teatro também. Então, eu estou muito contente de estar com vocês e não quero deixar de dizer que a gente está vivendo um período difícil e relembrar para todos nós, eu tenho dito isso, que na Guerra do Vietnã tiveram muitos desaparecidos. Agora, soldados que morreram na Guerra do Vietnã foram 58 mil e uns quebrados em 20 anos. Dos americanos, né? Americanos, 58 mil e uns quebrados, os que foram mortos e enterrados, digamos assim. Nós aqui no Brasil, em um ano apenas, diferente deles em 20 anos, nós somos 4 vezes o tanto de soldado que morreu no Vietnã. Então, esse encontro é um momento de satisfação, porque é uma alegria muito saudável da gente se lembrar do passado e, ao mesmo tempo, ter chance de ver o futuro, que é como eu vejo vocês. Eu até gosto muito de lembrar desse passado histórico do Grupo Senzala, que, mais do que histórico, está se comprovando com a salvaguarda, com esse trabalho que vocês têm feito, mas eu gostaria muito de ter oportunidade de proximamente que a gente conversasse sobre o futuro. E eu gostaria de lançar esse texto de uma dualidade, método e finalidade. Eu não estou falando de finalidade social, de finalidade humana, finalidade do capoeira. O que o capoeira espera dela, né? E qual é a finalidade que a gente tem em fazendo a capoeira? Eu digo isso porque eu estou com 73 anos, de forma que eu tenho percebido na minha idade quantas vantagens a capoeira me trouxe, nada por relações sociais, mas fisicamente, nada porque eu tenha me aprimorando, que eu estou pesando 30 quilos a mais do que eu pesava antes. Eu me refiro à capoeira sempre me dizendo assim, há 50 quilos atrás. Bem, mas, ao mesmo tempo, eu queria conversar sobre método, porque o que eu já conversei com o Pedro rapidamente isso, o que nos distinguiu em relação aos próximos, aos demais, era o nosso método. Um método, aliás, muito aberto. E eu queria conversar sobre esses diferentes métodos que haviam até então, refletindo sobre a história que antecedeu esses métodos, como se chegou a esses métodos. E, ao mesmo tempo, pensar que esses métodos distinguiram a gente no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil.
Muito legal. E eu me pergunto qual é a perspectiva de distinção, porque, como eu disse da outra vez, antigamente se dizia assim, o Pedro já está cansado de ouvir isso, quem fazia regional é porque treinava com Bimba, os outros todos eram Angola. Hoje em dia, quem faz Angola é Angola, os outros todos são regional. Eu diria que no Brasil, os outros todos são senzala, hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para refletir a respeito disso, se o método efetivamente foi o que nos distinguiu. Pô, então, Obrigado. como eu estava falando, Falei muito, é uma aula do começo ao fim, e é muito legal. Essa fala que ele falou, realmente emocionante, porque eu percebi ao ele falar isso, que a gente tinha aqui vários convidados que são cada um no seu tempo, com uma época de desenvolvimento do grupo, né? O mestre Danadinho como um dos fundadores, o mestre Samara aí como um dos pioneiros da capoeira na Europa, o mestre Stim, que está aí como um trabalho aí, um trabalho que para mim é referência na Europa, que vem já numa geração depois, né? E já né? E temos aí também o contramestre que chegou aqui, chegou atrasado, mas chegou, o contramestre Biriba, que tem dado essa força nesse caminho todo aí tanto do vadiação como do salvaguarda, né? E como essa ideia do salvaguarda é justamente isso, a gente fazer essa ponte entre as diferentes gerações, a gente está gravando essa conversa, essa memória de cada um de nós, né? Que estamos dando aí. Eu vejo apenas que o que eu estou fazendo é a hora da. Eu tenho a posição de poder estar ajudando, e eu acho que é nada mais do que a minha contribuição para o grupo, como parte dessa história que a gente tem, uma história que é única, uma história que teve uma influência na capoeira e que eu tenho um orgulho danado de estar participando. Salve, mestre, contramestre Biriba, como é que tá? Saudações, grandes mestres, mestre Caldanadinho, mestre Samara, de novo aqui online, mestre Stim, satisfação em conhecê-lo, nem que seja de forma online. Bom, Realmente. estava aqui refletindo sobre a fala do mestre Caldanadinho, né? Eu já tive a oportunidade de fazer longas horas de live pelo Instagram com o mestre, já entendo um pouco quando ele fala dessa questão do método, né? E o que está por detrás disso, né? Que é justamente a diferença de identidade que o Grupo Senzala teve lá na sua origem e tem até os dias atuais no Brasil e no mundo, né? Eu estava refletindo sobre a questão da identidade, né? Muitos antropólogos, sociólogos vão relacionar a questão da identidade com diversos fatores, né? Um deles, um principal, acredito, seja o fator social, né? O Grupo Senzala, ele nasce de uma hegemonia social diversa, né? Diversificada em sua base, né? Muitos estados vão compreender que a origem do Grupo Senzala nasceu dentro de uma burguesia carioca e muito diversa, né? Diversa porque aquele grupo de jovens em sua origem circulavam ambientes periféricos do Rio de Janeiro. E, além disso, foram beber da fonte social de outros lugares, né? Olha onde o mestre Caldanadinho foi parar em Brasília, logo no início da década de 80. Foram 60. parar... 60, 70, isso. Foram parar 60. na Bahia. 60. Foram parar na Bahia. É porque são muitos dados históricos, mestre. Desculpa. Foram parar na Bahia. E aquele grupo de jovens e simpatizantes, né, daquela nova forma de se trabalhar o corpo, começaram a entender um processo de valores, né, um processo de criação de valores por meio de diversos significados, né, significados sociais, culturais, músicos, né, a questão da musicalidade, rituais, a questão da religiosidade, nessa diferença. E o Grupo Senzala, quando a gente fala de identidade, ela vai trabalhar todos esses aspectos dentro desses conceitos, né?
O Grupo Senzala hoje nada mais é do que a soma de todo esse caldeirão diverso sociocultural, isso levando um pouco pelos conceitos antropológicos, sociológicos, né? Além disso, tem o fator humano, né? Que é um conceito muito utilizado dentro das ciências humanas, que é o fator humano, né? O fator humano, ele acaba se modificando com esse meio. Então, não importa se, por exemplo, os irmãos Flores tinham uma certa condição de vida um pouco melhor, mas a partir do momento que ele adentra esse universo das ruas, da prática da capoeiragem, das pernadas, que começa a subir o morro da Santa Marta, em resgate ao mestre Sorriso, junto com o mestre Garrincha, a partir do momento que vai beber da fonte oral dos velhos mestres da Bahia, e enquanto garotos de 17, 19 anos, devido à própria condição do pai estar levando eles, né, nesse cenário, porque tinha um hotel na época lá na Bahia, né, o fator humano acaba sendo modificado também. Quando a gente pensa no Grupo Senzala hoje, os Cordas Vermelhas, os profissionais do Grupo Senzala, aqui, os que estão na ponta ministrando aula para crianças, jovens e adolescentes no mundo inteiro, nada mais é do que um fio condutor do que começou lá atrás, com esses jovens bebendo dessas diversas fontes e que acabou sendo transformado enquanto ser humano, né? Que é o principal. E é por isso que hoje eu entendo, né, ainda mais a partir dessa pandemia que eu tive contato com muitos mestres, é por isso que eu entendo hoje a máxima do Grupo Senzala, esse é o meu ponto de vista agora bem pessoal, né? O porquê que o Grupo Senzala ele é tão diverso na sua forma de ser e, ao mesmo tempo, tão consolidado enquanto grupo. Porque aí tem algo que é muito interessante, é o respeito à diversidade do Grupo Senzala. Não é um grupo que tem dono, é um grupo que passeia entre seus pares e, ao mesmo tempo, entre os outros pares, ou seja, os outros grupos, e acaba modificando muito o cultural desses estados, dos países onde estão inseridos, né? Olha, o mestre Stim é o resultado disso, por exemplo, né? Que está aqui conosco, né? Ele já é o resultado daquilo que se iniciou lá atrás, que é a continuação desse fio condutor, né? Dessa diversidade cultural que envolve o fator humano, que envolve essa transformação a todo tempo e o respeito, né? Com que tudo que, como diz mestre Partim dizia, né? Com que tudo que a boca come enquanto ser capoeira, né? Então é mais uma reflexão para deixar para vocês, velhos mestres, que é o primordial aqui nesse trabalho da salvaguarda, né? Enquanto radiação do evento por meio dessa live, para vocês pensarem, trazerem pontos diversos para a gente. Obrigado. Eu gostaria de colocar algumas coisas, pode ser? Claro, é tudo nosso, mestre, pode falar. Eu vi que o mestre Danadinho começou e deu o fio condutor, talvez, dessa live, que eu não sabia qual seria a direção que iríamos tomar. Eu gosto sempre de ser muito crítico. E outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte, eu me considero um professor de capoeira. Por quê? Porque eu penso como ensinar. E eu vejo que a consolidação do método, eu já não sei qual é o método básico. Com certeza, na hora que a gente começar a falar do que seria um método básico, nós vamos entrar em concordância, mas eu já sei que dentro do grupo há vários estilos diferentes de ensinar e mesmo de pensar a capoeira, né? Quais os objetivos que a gente queira dentro disso. Outra coisa, eu acho muito importante, é sabido já que como o Grupo Senzala influenciou outros grupos no Brasil. Mas eu não gosto de generalizar e ser absolutista, porque eu creio que onde nós iremos
vamos ver capoeira em outros lugares, nós vamos encontrar bons capoeiristas que talvez não saibam do que seja o nosso método, provavelmente vão conhecer o nosso grupo, porque é um grupo já que tem um tempo e é bem conhecido, se espalhou bastante, mas eu não acho que devemos endeusar, sabe? Nos endeusar. Porque hoje em dia eu vou modificando meus métodos de ensinar. Hoje em dia eu poderia trabalhar o método inteiro com cadeira de ensino, ou uma outra vertente que eu estou fazendo, que é o 50 plus. A gente começa muito no chão e vai se levantando, sem ter tanta explosão. E eu vejo que, mesmo que a pessoa copie os movimentos ou o método físico, às vezes a maneira de estar, o objetivo desse outro mestre, de um professor diferente, a passar para os seus alunos, assim, como participar na roda, né? Eu vou comentar aqui, porque eu estou ao lado do Cláudio Donadinho, que eu tive bons momentos aqui em Brasília, da gente bater papo, curtir, e de eu ter participado um dia no movimento que ele fez no Barracão. A gente falou isso no começo, e eu gostei muito, viu, mestre? Gostei muito daquilo. Eu lembro, porque aquilo, eu lembro, se eu não me engano, você construiu 3 sequências grandes, uma de Una, outra de Angola e outra de regional, uma mais lenta, com movimento embaixo. Era uma sequência. E eu vi, com certeza você tinha um bom material nas mãos, porque era um pessoal de circo, de corpo, né, de teatro, de rua. Então, eles pegaram aquilo muito bem. Com pouquíssimo tempo, eles estavam tendo um jogo, quer dizer, uma movimentação de jogo, uma compreensão de jogo excelente. Eu adorei ver aquilo, mas eu adorei e vi e falei, pô, genial, uma sequência. Você fez 3 sequências para aquele grupo. E aquilo, eu gostei demais daquela sequência e achei que deu um resultado fantástico. Talvez um resultado melhor do que o método que eu usasse. Tem isso também, né? A gente sempre se admira com o trabalho do outro. Então, isso aí eu gostei muito e acho que nós não somos inventores de nada. Porque eu acho que o básico do Grupo Senzala, talvez a inspiração, foram as 8 sequências do mestre Bimba. E como modificação, e depois com sequência, e depois eu realmente observei na Angola, que eu não conhecia tanto, mas que se criavam sequências para treinar, eu acho quase uma coisa natural, ficar repetindo movimentações, sequências de movimentações. Então, esse método, talvez, do professor liderar, de muita repetição, eu não sei, mas, por exemplo, outra pessoa que ensina muito bem, que fez parte do Grupo Senzala e não faz mais, eu citei o Cláudio Donadinho nesse trabalho específico, e vou citar outra pessoa muito importante na minha formação, o mestre Lua Rasta, que ele influencia muito os Angoleiros do Mar, que é um grupo particular para mim, que eu tenho o maior respeito, porque é um grupo que se mistura com todo mundo e socializa com todo mundo sem ter sem ter alguma discriminação contra outros tipos de capoeira. São pessoas que frequentam outras aulas, fazem os treinos e fazem muito na rua, e é um grupo que eu tenho maior consideração por admirar o jogo e as atitudes em rodas com qualquer outro capoeirista. Então, o mestre Lua influenciou muito esse grupo e, de alguma maneira, ele não, vamos dizer assim, que não ficou no nosso grupo Senzala. Então, é por isso que eu falo, eu não gosto de endeusar e gosto de reconhecer que tem capoeirista bom em qualquer método, em qualquer grupo. Então, por exemplo, talvez o mestre Cláudio,
esteja muito mais claro na proposta dele de fazer uma análise, sei lá, concretizar esse método nosso pura, simplesmente de movimentação e fisicamente. Eu acho que sem ainda dar, se é que eu percebi, sem ainda dar a função social a qual preparamos os nossos alunos. Tá? Eu acho legal sempre olhar para as falhas que nós temos, né, para a gente melhorar, porque eu acho que a verdade é essa, capoeira é movimento, e o nosso grupo está em movimento, está em franca evolução. Inclusive, eu acho que esse momento de poder trocar ideia, até agradeço muito ao Biriba, que tem feito uma coisa genial, não só com o Grupo Senzala, mas também com os mestres todos do norte do Brasil, que é como se não tivesse, e eles estão lá desde o começo do século passado. Então, é isso aí. Eu acho que eu espero ter dado estimulado a conversa aqui e passar para outro, porque senão a gente fala demais. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. É para a gente escutar mais e falar menos. Justamente. Vamos lá. Mestre Stin, você gostaria de fazer algum comentário? Primeiramente, eu gostaria de te falar que sempre fica um pouco, como se fala, o português para mim não é o primeiro língua minha, né? E então eu sempre fico um pouco intimidado com como se fala, meu português é bem mais simples do que os senhores que está conversando agora e está dando os toques. Então, vocês, o pessoal que está assistindo aí, vai ter que como se fala, me aguentar com o meu português, tá? Desculpa, mas é assim mesmo, né? Mas, falando eu concordo completamente da importância da diversidade do grupo. E se não tivesse isso, eu não estava aqui hoje em dia, né? Então, como o mestre falou, já que eu sou um fruto disso. E o contramestre também. Então, isso é a diversidade e a possibilidade disso. Eu acho que é um das coisas mais lindas do Grupo Senzala, e uma coisa importantíssima. E eu também acho que o que influencia o meu método de ensinar é o fato de a capoeira, como o meu mestre sempre falou, o mestre Peixinho, mexe com o instinto da pessoa. E o instinto é universal, e todo mundo tem isso. E eu acho que isso é essencial, que a gente trabalha além do instinto, que é o base, mas também energia. Energia que mexe em qualquer lado do mundo e da vida da gente. Então, uma pessoa tem um tipo de energia, outra tem outra. E não dá para, como você fala, eu não posso falar que esse tipo de energia está errado, ou esse tipo de energia é melhor. Cada um tem a sua maneira de se movimentar, de se lidar com a vida. E então eu acho que interessante, sempre dando aula, é possibilitar o máximo de deixar o aluno se expressar entre as éticas e os rituais da capoeira. E assim a gente troca energia. Isso é além de fronteiras, religião, raça,
como se fala? Ou se você é criança, ou homem ou mulher. Então, para mim, isso é a base, né? Fundamental. Aí a gente faz através das COPs, e isso é o jogo. Na verdade, já começa por aí. Aí entra o ritual, tem, além disso, o mundo inteiro da capoeira que está nós levando, né? E crescendo. Então, para mim, é isso que eu acho que é a possibilidade que a capoeira dá para a gente e que eu sempre procuro. Se estiver aqui na Dinamarca, no Brasil, ou com meus alunos na Sérvia, com os alunos do Mestre Samara, que eu estava na Finlândia antes da pandemia. Tá? Espero que deu para entender o que eu estava falando aqui. Não, Obrigado. muito legal essa fala, e também assim eu vejo eu acho que eu entendi o que o mestre, pelo que eu entendi que o mestre Danadinho falou e que o mestre Samara falou, eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu acho que é importante realmente da gente não ter essa coisa de se endeusar, mas ao mesmo tempo eu acho que é super importante da gente saber qual foi a nossa contribuição como grupo, qual foi a razão pela qual a gente fez o que a gente fez, né? E eu acho que o que o mestre Cláudio Danadinho ele mencionou, essa coisa do método, é a coisa de resgatar a forma como era ensinada, como era jogada antigamente. Não seria isso, mestre? Porque, assim, no caso, o grupo teve certas influências que eu acho que é importante de todo mundo do grupo saber disso, né? Tipo, a coisa que mesmo que tenha como é que chama? Pensamentos dentro do grupo que não... Né? A coisa do uniforme, a coisa da corda, isso foi tudo uma criação do grupo, né? O atabaque, na roda, como a gente estava falando antes, que foi também uma influência que o nosso Lua, né, o mestre Lua trouxe, né, que até o mestre Peixinho aprendeu a coisa do atabaque com ele. E eu acho que o que é interessante, assim, para mim, é da gente olhar para a nossa gênese, né, para o nosso início de como grupo e entender legal por que a gente fez o que a gente fez. Claro que ninguém era fora do comum, né, mas a gente estava no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas que chegou, que fizemos o que fizemos para estar até hoje aqui. E eu acho que é importante da gente, como indivíduos do grupo, a gente saber legal isso para que a gente possa manter entender e tentar, de alguma forma, replicar isso para que a gente possa ter aí mais 60 anos firme e forte. Mestre Cláudio Danadinho, se quiser, fica à vontade. Bem, eu acho que eu lancei uma conversa inicial e ela teve um eco interessante na fala do mestre Samara e repercutiu naturalmente na fala do mestre Stim e, de certa maneira, aquilo que o Pedro disse no sentido da organização da nossa conversa se ampliou na fala do contramestre Biriba. E eu vou, então, persistir nisso, porque eu estou vendo, de um lado, ocasião, de outro lado, reflexos vantajosos para a nossa conversa. Naturalmente, essa conversa não tem fim, né? Mas eu queria primeiro fazer uma distinção que um grande capoeira, ele necessariamente ele não é um bom mestre para categorizar uma metodologia, coisa dessa natureza. Isso é uma coisa. Por outro lado, um camarada que gosta de capoeira e que precisa do outro para fazer capoeira, porque não se faz capoeira só,
por vezes, ele fecha aquele fundamento: sou discípulo que aprendo, sou mestre que dou lição. O Grupo Senzala teve um início fundamentado, de um lado, na regional de Mestre Bimba, de outro lado, de certa maneira, com influências de Angola, tanto do Gilberto Flores Viana, quanto do Mestre Arraia, de Brasília, porque nos 3 Berimbau de Ouro tinham 3 pessoas de Brasília. O Mestre Arraia era do Mestre Pastinha, embora treinasse capoeira na rua e treinasse muito com o pessoal do Mestre Acordeon. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, que o método não é uma forma de engessar a genialidade e a virtude de cada mestre. Agora, por outro lado, para que a gente se constitua com a maneira de falar compreensiva, é preciso que a gente compreenda qual é o sentido, a essência do ritual da capoeira. Eu tenho certeza que vocês 4 já ouviram falar do ritual da capoeira. O que é o ritual da capoeira? E o que consiste essencialmente no ritual da capoeira é que eu acho que é exatamente o objetivo do método. Não que o método deva, como eu disse, cercear a virtude do mestre, a satisfação de um mestre de ensinar com a sua, como é que se diz, pedagogia, com o seu modo de chegar à criança, ao adulto. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês sabem, eu percebi, tive a chance disso, de perceber que o ritual decorria de qualquer método, mas chegava a uma expectativa de uma finalidade, que era fazer a cabeça de um ser humano para que ele, na velhice, pudesse compreender um pouco melhor do que a capoeira pode fornecer a você. Porque a capoeira não se limita em reflexo condicionado. A capoeira não tem uma filosofia grega ou japonesa ou chinesa, mas ela tem uma transcendência que advém de uma interculturalidade, de uma rara cultura, que é uma cultura que mistura os mais antigos, os africanos que saem na grande viagem pelo mundo, e que chega na Índia e cria a Kalarippayattu, que é a mais antiga das artes marciais do mundo, no estado do Kalari, onde os portugueses chegaram em 1500, como chegaram no Brasil. Cabral chegou na Índia em 1502, depois de ter passado no Brasil em 1500. E, por outro lado, nós temos também os portugueses, os lusitanos, nessa interculturalidade. É curioso, porque são 3 transcendências fundamentais para se misturar assim e dar um resultado interessante. Porque, na verdade, a finalidade não é a que o Confúcio permitia num tratado análogo à filosofia grega, de Platão, de quem quer que seja. Mas, na verdade, a gente, com a capoeira, a gente atinge o êxtase, a satisfação plena de um corpo preparado, numa intenção de estar preparado para o que deve é, né? E, ao mesmo tempo, essa satisfação que vem do corpo preparado leva você a reações que não são como as reações do reflexo condicionado. São coisas que entram no espírito da gente. E isso se dá por um fator. Eu tenho o hábito de conversar muito com o Gato há anos, e o Gato sempre me acha precipitado, que eu confundo muitas coisas. Eu e Gil, digamos assim. Meu irmão Fernando, eu encho o saco dele, às vezes, pelo telefone, de todo jeito. Mas olha só, na roda do mestre Valdemar e do mestre Traíra, na roda do mestre Valdemar e do mestre Traíra, os jogos dos bambas demoravam de 5 a 10 minutos. O mestre Bimba
ele tinha 4 espaços diferentes. Este era o método do mestre Bimba. Não é sequência e balão cinturado. Isso não é método. Isso era um exercíciozinho para iniciático, digamos assim. O mestre Bimba tinha academia, onde fundamentalmente tinha 3 momentos. A sequência, os balões cinturados e os jogos. Os jogos tinham 2 ritmos apenas. Regional e Angola. São Bento Grande e Iuna. Eram os 2. Isso era a academia do mestre. À noite, 3 vezes por semana, ele fazia um show. O incrível é que nesse show, sem falar, sem verbalizar, sem teorizar, o ritual, com toristas, como ele dizia, os toristas lá sentados, e ele começava, ele só que tocava, tinha alguém no pandeiro, e tinha as mulheres que cantavam com ele. Então, o show era justamente todos os ritmos como é o nome daquele primeiro ritmo que o pessoal discute muito a pronúncia da... Banguela. De Banguela, e o último era Amazonas. E o show dele era em cima dessa evolução rítmica. Então, todo mundo quase que jogava todos os ritmos rapidinho, se substituindo, ficava um dinamismo enorme. Esse era o segundo espaço do mestre Bimba. Mas que as pessoas percebiam o ritual, percebiam apenas. O mestre Bimba tinha domingo de manhã na casa dele um momento que ele recebia amigos dele, da Bahia, do Recôncavo, de todas as cidades. E esses caras, mestres como ele, traziam 1 ou 2 bambas, 1 ou 2 capoeiras. E nesse domingo de manhã, não tinha muita gente. Tinha ele, o mestre, quase sempre o Brás, ou então o Gigante, no pandeiro, e era só isso. E os jogos começavam, e o ritmo começava na banguela. E o sujeito ia jogando, e ele, de acordo com que ele percebia os 2 bambas jogando, ele levava o jogo até adiante, na medida que ele percebia o ritmo dos 2, até o Amazonas. Interessante que eu nunca tinha percebido isso, mas aqui em Brasília a gente teve um sujeito que se chamava Onça Tigre, era o mestre Onça Tigre, que era da idade do mestre Bimba. E como Itapuã dizia, ele não foi aluno de Bimba, ele era amigo de Bimba. Ele era faixa preta de jiu-jitsu e ele estava fazendo CPOR e fazendo odontologia na Bahia. Então, ele andava com o mestre Bimba o tempo todo. Foi ele que sugeriu para o prefeito, quando Getúlio Vargas foi na Bahia, de apresentar a capoeira para o Getúlio Vargas. Mestre Onça Tigre. Ele estudou odontologia junto com o meu velho e eu levei na nossa capoeira lá no Elefante Branco, Colégio de Brasília, quando o Aldenor Benjamin, o mestre Arraia, ensinava a gente há 5 meses. Isso é uma outra história, eu não vou perder tempo nisso, mas, enfim, ele me falava muito sobre essas questões. Ele falava o ritual da capoeira. E eu discuto com o Fernando, por exemplo, mestre Gato, meu irmãozinho, que eu não acho que a capoeira veio da África. Eu acho que a capoeira veio com essa interculturalidade num tempo em que se fugia para os canhembos. Os canhemboras fugiam para os canhembos, os quilombolas fugiam para os quilombos. Quilombo e quilombola, canhembo e canhembora é a mesma coisa dita em língua de índio e traduzido para a língua africana. Canhembo, canhembora, quilombo, quilombola. Bem, então o mestre Bimba tinha o terceiro lugar, que era esse, que ele não chamava gente. Aqui e acolá ele chamava os 2 ou 3. Só que o Camisa Roxa ia sempre. E eu era amigo do Camisa Roxa, eu era contratado pelo Camisa Roxa. Passei aí também. Então, eu comecei a ver uma analogia muito próxima entre a regional que o mestre Bimba fazia, aliás, angoleiro velho,
e a Angola de mestre Valdemar e de mestre Traíra. Porque na Angola de mestre Valdemar e mestre Traíra, os bambas tinham direito de viver o ritual, quer dizer, aquilo que o doutor Decânio chama de transe capoeirano, eu preferi chamar de êxtase, um estado de satisfação, que quando o corpo não cansa porque a vibração é demais. E eu digo para o gato, eu não acho que a capoeira veio da África de jeito nenhum. Eu acho que ela se fundiu aqui nas lutas das matas, fugindo dos bandeirantes, fugindo dos capitães do mato, fugindo das pessoas que entravam para tomar a riqueza e encaminhar para a metrópole, tirando da colônia. Mas, mestre, desculpa, mas esse êxtase que o senhor se refere, ele não teria várias formas de se chegar a esse êxtase? Tipo assim, o mestre Bimba, como o senhor está falando, ele tinha essa coisa que você falava na roda de domingo, ele começava na banguela, ia passando os diferentes ritmos. Mas esse êxtase não se chega a esse êxtase através de outros caminhos também? Tem milhares de caminhos, né, para você chegar a um estado de satisfação incrível. Agora, o que eu acho, que eu digo para o gato, veja só, Pedro, eu estou entendendo o que você está perguntando, eu vou chegar lá. O que eu digo para o gato, por exemplo, é que o que veio da África, e não é pouco, não, o que veio da África é algo mágico, de falar com a transcendência, de falar com o passado distante para um povo que não escrevia. Né? É o birimbau. O birimbau, ele tem um som. Eu recomendo vocês a verem os cifos, como é que se chama? Os que são aqueles caras da Península Ibérica, da Espanha, que dançam rodando ao som de um ritmo muito parecido com o nosso ritmo. E eles ficam rodando 1 hora sem parar. 10 caras rodando, 15 caras rodando no mesmo lugar sem parar e sem bater um no outro e sem cair. Rodando, 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 rodando. É aquele nome daqueles místicos. Sufis giradores. Eles atingem um estado de espírito que, no início, depois eu descobri que êxtase e transe têm a mesma raiz grega, etimológica. Entendeu? Mas eu achava que transe tinha um negócio de possessão, que na capoeira não tem possessão. Mas eu entendi o que quer dizer o êxtase. O êxtase é aquilo que faz você, repicando o birimbau, você entrar no camarada, aquilo que eu falei da outra vez, no contratempo. Você não entra nem no tintim, nem no tontom. Você entra no espaço do meio. Inclusive, mestre, tem uma pergunta aqui. Desculpa, tem uma pergunta aqui que fala justamente isso. Essa coisa do contragolpe foi uma influência do grupo? Ou sempre teve na capoeira? Eu acho que sempre teve na capoeira, sabe? Sempre teve na capoeira. Olha só, o mestre Bimba começava a ensinar para as pessoas que eram da pequena burguesia, então que já tinham uma certa idade. Raros são os caras que começaram no mestre Bimba com 4, 5 anos. Os Angolas, lá em Valdemar e Traíra, tinha gente que já treinava com ele desde 4 e 5 anos. Quando ele fazia o Bimba, no método dele, o sujeito treinar o São Bento Grande e a Iuna, é porque são 2 jogos bem distintos. Não é? E eu queria até chegar para explicar para o Samara depois a questão da sequência. Mas então, o mestre Pastinha dizia aquela frase genial: capoeira, mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método e seu fim é inconcebível ao mais sábio dos mestres. E ele não aprendeu com o africano, o mestre Pastinha? Eu acho que nenhum mestre brasileiro, nenhum mestre aprendeu com o africano. Talvez tenha aprendido com um descendente de africano como ele próprio. De certa forma, como a gente. Nós somos caboclos, pô. Nós não somos africanos, mas somos brasileiros, somos caboclos. Então, a gente tem essa coisa. Agora, eu admito, por exemplo, que os europeus eles têm um senso investigativo, pesquisador muito profundo. Não é? Agora, a ressalva é justamente o birimbau.
Porque o berimbau tem, portanto, na roda do Valdemar e na roda do mestre Bimba, 7 ritmos, com nomes diferentes. Os dois arquivos fundamentais para a gente refletir sobre isso é o disco do mestre Bimba, com todos os 7 ritmos, e o disco do mestre, que chamam de mestre Valdemar e Traíra, mas que é tocado e cantado, na maior parte, por o mestre Cobrinha Verde. Ele até cita os ritmos. Então, por exemplo, quando eu me refiro a método, nessa altura do campeonato, experimentando desde o início muita coisa, eu acho o seguinte, as sequências do Bimba, por exemplo, eu vejo pela internet as pessoas fazendo a sequência do Bimba, parece assim uma poesia dita, decorada, sem sensação. Quando, na verdade, a diferença que existe entre o São Bento Grande, do mestre Bimba, e a Iuna é muito menor, talvez, do que a distância que existe entre a Banguela e o São Bento Grande. Assim como, chegando lá no fim, no Amazonas, passando pela cavalaria, são tipos de jogos, tipo de reação, tipo de repique do berimbau na gente diferente. E qual seria Então, a característica do jogo do Amazonas que o mestre Bimba jogava? O jogo do Amazonas é um jogo final, né? Como é que era a característica disso? É um jogo final em que as pessoas já discutiram, já disseram tudo, e eles estão com o corpo completamente soltos e dispostos agora na intimidade que veio todo o percurso, de se soltar um com o outro, porque a gente sabe qual é o limite de um e de outro. Então o nego pode jogar muito mais sem medo, porque já sabe qual é o limite do outro e sabe que o outro é um bamba, por exemplo, e pode suportar. Porque na capoeira é o seguinte, a gente passou já desse tempo, felizmente, de que a capoeira fosse vista como algo que fosse uma disputa em que um tem que ganhar o outro. A premissa do ritual da capoeira é fazer a capoeira. Se você dá uma porrada no cara e o cara estribucha, acabou a capoeira. Você não parou a capoeira. Acabou o ritual, acabou o treino, acabou a capacidade de você evoluir. Então, esses ritmos, eles vão permitindo uma abertura maior entre quem conversa. Sim. Entendeu? Mas mestre, desculpa. Porque essa assim, a gente está querendo, claro que a gente está querendo falar sobre a identidade do grupo, essa coisa que veio do grupo, e o senhor tá falando de coisas que são importantes e que muito me interessa, mas eu acho que precede o começo do grupo. E se a gente olhar na parte daqui, assim, por exemplo, como é que a gente pode fazer essa linha? Tipo assim, se a gente fosse resgatar essa coisa a forma que o mestre Bimba trabalhava, a gente não estaria criando algo que no grupo em si não existia? Ou não existe até hoje? Eu não estou querendo dizer para a gente repetir ou imitar o que o mestre Bimba fazia, entendeu? Eu só quero que a gente reflita sobre o que existia, porque ele tinha a pós-graduação dele, que era aquele jogo de emboscada. O que era a emboscada? Ele tinha 15 caras. Para 5 ele dizia assim, olha, vocês vão pegar fulano, beltrano e cicrano. Para 10 ele dizia assim, vocês vão pegar fulano e beltrano. E aí apitava, as pessoas fugiam na mata, sem berimbau, sem nada, e o negócio era 10 pegarem 5, prenderem 5. O que ele estava fazendo? Ele estava recuperando um momento da criação da arte da capoeira que passou pela caá, que em tupi quer dizer mata. Caá-poeiranga. É a luta das matas. De nego fugido nas matas, levado por bugres que conheciam o destino que os degredados que vinham presos da Índia, terra da Kalari-Payattu, que os portugueses dominaram lá na Índia, vinham caras degredados de lá para o Brasil e fugiam para dentro das matas. Esses eram os degredados. Viam negros que fugiam mata dentro com os bugres. E você vê a genialidade do Bimba. Ele criou
4 momentos diferentes. Isto era o ritmo, isto era o método do mestre Bimba. Agora, o que eu quero que a gente pense é que existiu isso. Agora, como eu disse, o mestre Bimba ensinava para gente de 17 anos para cima, que parava com 25. É muito diferente do aprendizado que tiveram os angolas, que você viu jogando com 80 e tantos anos. Né? Não, O espírito deles... Desculpa, isso é interessante porque, apesar de ter certas coisas que a gente não tenha vivenciado, eu acho que existe uma sede de conhecimento de todos os alunos de voltar a essa coisa do primórdio, né? De fazer como é que o Bimba fazia. Então, tem uma curiosidade sobre essa coisa de recriar a emboscada. Tem eventos do Grupo Senzala que o mestre Elias sempre faz a emboscada e tudo mais. Agora, eu queria, se eu me permitisse, mestre, que eu desse uma guinada um pouco disso, que a gente quer falar, a gente pode voltar nisso aí no fundo, mas o que eu queria fazer uma pergunta para o mestre Stim e para o mestre Samara, de passar essa conversa, de pensar assim, como é que vocês, mestres, trabalham essa coisa assim, da experiência que vocês tiveram, né, na capoeira, porque eu acho que se tem alguma coisa que eu posso ver assim por alto, que seria uma semelhança entre os dois, é que vocês dois começaram trabalhando com a capoeira relativamente né? Você teve claro que tinha uma experiência, mas já começaram a dar aulas particularmente cedo. E como é que vocês se certificavam de estar fazendo, de estar recriando aquela experiência que você teve no Brasil com seus respectivos mestres? Como é que você passava isso? E o que você achava que era importante de passar aos alunos? Ótimo. Posso tentar? Posso Claro. me colocar? Opa! Olha só, gostei da pergunta, porque hoje eu faço uma grande diferença do momento que eu comecei a dar aula, que eu realmente não era, por exemplo, eu era fraquíssimo na música de capoeira, do berimbau. Eu senti uma pressão enorme em mim, eu mesmo, né, de me dedicar, e me dediquei demais ao berimbau, um período de 6 meses, mas eu falo assim, 4 horas por dia sem parar, era o que eu mais gostava, e porque eu senti necessidade. Agora, eu tentava passar o que eu tinha visto, o tamanho da capoeira, mesmo sem compreendê-la. Toda essa energia que eu cheguei a ver nos meus 5 anos aqui no Brasil, antes de ir para a Europa. E que eu já conhecia também de Brasília, mesmo sem praticar. Não sei se o Cláudio lembra, uma das pessoas do Elefante Branco era o Elifas Saguin. Ele era o meu treinador e tentou dar umas aulinhas para a gente. Então, ele contava muita história aqui de Brasília. Agora, para falar isso, duas coisas que eu achei importantes, não vou tão longe na história, mas, por exemplo, falando de ritual, o que eu acho importante no ritual, independente da maneira? Essa ordem, que é música. Primeiro, a música tem que ser boa. Isso aí, ela tem que ser boa, não significa que todo mundo sabe fazer. Todos fazem, tá bom? Mas e talvez tenham gostos diferentes. Mas ela tem que ser, eu acho que a música boa, ela é uma altura suficiente, ela é cadenciada para poder vir o canto. O canto é que ajuda, eu vou botar o ritual e a questão do êxtase ou do transe juntos. Então, vem a música, o canto, onde todos participam, quer dizer, ali a gente já incluiu todo mundo, o grupo, né, como uma atividade de grupo, para criar o melhor ambiente possível para o jogo. Eu não vou falar de ritmo e nem de bateria, aqui eu vou falar desse simples ritual. E esse ritual é o ritual que nós fazemos hoje, que veio da Bahia. Hoje eu vejo
os registros antigos de mestre Canjiquinha, mestre Pastinha, mestre Bimba, dá para perceber essa coisa, mestre Taíra, mestre Valdemar, dá para perceber o axé. Eu estou falando o seguinte, agora outra coisa que ajuda a fazer o transe, né? É a experiência das pessoas que estão fazendo aquilo. A experiência, quer dizer, a experiência mesmo, o conhecimento, que é diferente de ter um grupo de gente que está começando e poder fazer uma boa bateria, um bom canto e uma boa roda, que vai ser mais difícil atingir esse transe do que a situação que o mestre Cláudio definiu lá domingo na casa do mestre Bimba. Ali parecia que era uma coisa mais para quem já conhecia. Então, eu acho, por exemplo, eu cheguei à minha própria conclusão, né, de que no momento que você está no transe da capoeira, é um transe um pouco com o pé no chão, é uma claridade maior, uma velocidade de reação muito maior, de ver o todo, de sentir o todo. Nesse transe, eu costumo falar o seguinte, você não tem nem passado, nem futuro, nem peso. Você é só reação. Mas aquela reação, você está consciente da música, parece que você vê tudo, o 360, qualquer movimento em volta. Você está num estado, exatamente, um estado total de satisfação. Absolutamente, satisfação, absolutamente. E aí não tem nesse momento que você é só a reação, você realmente não tem muito espaço para medo, para ser agressivo, você só reage. Você só reage, mas esse você que reage, você sendo só reação, você não pode deixar de ser você. Então, isso é pessoal. Isso que eu queria falar dessa coisa do ritual, desse ritual que a Bahia nos deu, né? Porque uma das descrições no livro do Carlos Eugênio, do começo da capoeira, que eu gosto muito, no Rio de Janeiro, né, onde teve os primeiros registros, é aquele negócio que o navio parava longe, então as canoas eram emendadas uma com a outra através de tábuas e o transporte, tanto carregando e descarregando, eram feitos com aquelas cestas, as capoeiras na cabeça dos trabalhadores que eram os africanos, né? Talvez já tivesse algum brasileiro nascido aqui, mas eram os africanos. Então, levavam, transportavam. Era uma arte de equilibrar ali nas canoas e carregar um peso enorme. E, quando não tinha navio ou nas pausas do trabalho, eles ficavam aguardando que navio que vai chegar e ali já tinha aquelas coisas de malta disputando o trabalho público. Quem vai carregar, quem vai descarregar, quem é o chefe de um grupo, quem não é. E ali eles experimentavam e havia uma certa disputa dentro de uma vadiação. Essa definição de capoeira é dada por um arquiteto argentino que teve no Brasil. Eu esqueço o que ele fez, mas ele sugeriu o começo. Não sei se era amigo do Caribé, mas, por exemplo, outras pessoas que não era o Caribé, não, era um outro arquiteto, mas que parece que era amigo do Caribé também. Isso é do começo do século ainda, essa definição de origem de capoeira. Agora, essa capoeira que nós fazemos hoje, o ritual com birimbau, hoje o ritual está se modificando e está mais definido, né? Hoje parece que realmente nós acordamos que são 3 birimbaus, viola, médio e gunga, enquanto nós temos outros registros passados de ter mais de 3, 4 birimbaus e diferentes posicionados, um pandeiro no meio. Hoje parece que as coisas tomaram posições, a gente quer definir frases que combinam, que enriquecem a bateria. Então, há uma preocupação em afinar a qualidade da bateria, do canto, o volume, botar tudo onde a gente possa perceber o todo e não ficar... Por exemplo, eu acho que se eu estar gritando, aquela vibração, a tensão na minha voz é tão grande que eu quase não vejo mais nada, nem o olho abre direito para perceber tudo. Então, outra coisa, quem vem cantar gritando numa velocidade muito
grande não vai conseguir. E essa é uma hora que começa, que é exatamente, que começa, não vou falar nada do Amazonas aqui, mas que começa, que as pessoas já jogaram, vão desenvolver já jogaram várias vezes, que vai se afinando, né, com o tempo da roda. Eu falei 1 hora, mas eu quero dizer um tempo, pode ser 3 horas. Eu participei de uma roda, aquela duração dos jogos que o mestre também falou, eu passei 3 semanas muito intensas lá com o mestre João Grande. Eu lembro que uma roda no Central Park, lá em Nova York, uma roda que durou 5 horas, com 20 pessoas, mas todo mundo se acabou de jogar, e no final, e a roda não parava, e no final ele falou: agora não tem mais jeito, eu vou parar essa roda, todos os jogos vão ser somente 5 minutos no relógio, isso depois de 4 horas e meia com 20 pessoas. Então eu lembro disso, vai ser só 5 minutos no relógio. Quer dizer, esse jogo longo, se realmente dá para construir uma história. Isso aí, por exemplo, é uma coisa que não é a nossa tradição, porque a gente era mais rápido, né? Mais rápido, e jogo de compra muito cedo. Hoje em dia, eu tenho maior dificuldade com essas rodas de muita gente que tem jogo de 10 e 15 segundos. Eu falo, alô, é aquilo que você entra para fazer teatro, nem para pegar ninguém para nada, é só para não sair dali prejudicado. Mas é uma coisa que é difícil você ter. Você pode ter o trânsito daquela energia toda, daquela energia das pessoas que estão em volta, mas não é um transe de jogar, de desenvolver, tem vários tipos. E para terminar aqui, para dar lugar para os outros, eu acho a grandeza do poema, antes eu chorava muito, eu já falo para todo mundo, é aquela coisa pequenininha do mestre Pastinha. O que eu sei, o que eu tenho, não vou falar ela todinha, frase por frase, foi Deus que me deu. Quer dizer, ele fala de Deus, a coisa maior de todas, mas na roda de capoeira, grande e pequeno sou eu. Ele começa falando que Deus é grande, que ele é pequeno, mas na roda de capoeira, grande e pequeno sou eu, é aquele momento que ele se conecta ao universo, porque ele é tudo, é o transe, é o êxtase da capoeira, é satisfação total. Você é só reação e você é o tudo. Então não tem tamanho, não tem peso, não tem tempo, não tem presente, não tem julgamento, não tem futuro. Eu acho que ele foi um poeta de uma filosofia genial, aquilo. Não sei se veio só dele ou se ele foi... Claro que não só dele, porque a experiência dele é uma experiência coletiva, como é a nossa, da capoeira. Nada pode vir só de mim, que estou nesse mundo da capoeira há 40 e poucos anos. 40 anos, 41 anos. Legal. Então é isso que eu... Bom, mestres, com base nessa... Deixa só um momentinho, deixa só o mestre Tim fazer a fala dele aí contra mestre. Você faz a... Então, eu não sei se o mestre Tim lembra da pergunta. Pode repetir, essa mestre. coisa de como você, né, que começou a ensinar relativamente novo com a capoeira. Desculpa, mestre Tamara, que o áudio estava cortando um pouco. Como é que você, mestre Tim, no que você foca, né, para poder manter essa coisa da identidade do grupo e no que você gostava de focar, que achava importante passar para os alunos e de manter essa unidade do grupo, que você sabe que o grupo tem essa diversidade que você mesmo mencionou. E como é que você mantinha essa diversidade viva, né, e presente para os seus alunos? Para começar, quando eu, com muito novo, eu cheguei do Rio de Janeiro, eu já tinha uma experiência boa com a minha primeira professora, Aninha, que foi quem iniciou a capoeira aqui. Ela foi amiga do mestre Peixinho, casou com o Dinamarquês e chegou aqui na Dinamarca e começou a dar aula. E eu fui
aluno dela. E depois de uns anos, eu fui para o Rio, fiquei lá uns 6 meses treinando com peixinho, com mestre peixinho. E como é que isso aconteceu? Porque na primeira viagem que o mestre Peixinho e o mestre Tony fez, em 1807... 1987. 1987, sim. Eles não são tão velhos, né? Não, não. Eles fizeram uma visita aqui na Dinamarca, rapidinho, de um dia. E o que eles passaram para mim foi emoção. E isso que me captava, isso que me mandava, me chamava para fazer capoeira. E não intelectualmente, mas foi uma coisa emocional. E isso é uma coisa que foi minha primeira passo dando aula, passar essa emoção. E eu também veio do taekwondo, eu sou faixa preta taekwondo também, então a parte de luta, eu também dava muita atenção, especialmente nessa época do tempo, da capoeira, que era bem presente, né? Como você vive lá no Rio de Janeiro. E a outra parte que também eu tenho muita atenção é como o Messamara falou, a experiência dele, que eu também me cobrava muito a parte musical, porque isso era uma coisa que eu acho que é essencial e é uma, como se fala, que é tão diferente das outras lutas marciais que tem, e que é riqueza e que tem a ver com ritual e tudo que os mestres explicou e falou hoje. E eu tentava passar isso, né? E sabendo, na verdade, nada, porque eu só tinha 20 anos de idade, era muito novo para isso. Mas a força, a energia e a vontade era 1000 por hora. Então, era isso que eu passava. E a cobrança que eu tinha comigo mesmo, eu passava para os alunos também. Então, isso foi... E a responsabilidade da herança do Grupo Sansala, e que mesmo assim que eu não entendo muito, nem entende porra nenhuma agora, mas um pouco mais talvez, é que mas a responsabilidade eu entendi e estava ligado nisso. E então eu me cobrava muito mesmo. E quando você faz isso, eu acho que você tem uma tendência de passar isso para os seus alunos também. Graças a Deus, hoje em dia, isso se modificou muito, eu acho. Tem que perguntar ao meu aluno, né? Mas, com o tempo, a gente aprende a relaxar e ter paciência com si mesmo, como com seus alunos, e assim deixa mais espaço para os alunos se crescerem. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que, para responder a sua pergunta, como é que foi a iniciação do meu trabalho, do meu jeito de dar aula, é que, nessa época, eu me botava na frente e agora eu estou querendo botar meus alunos na frente e eu para trás, não para trás, mas atrás, e curtindo mais. E isso eu acho que é essencial e que diferencia a capoeira com 1000 outras coisas na vida, é essa possibilidade de
se divertir, se trocar, jogar. E quando a gente faz isso e relaxa, aí acontece esse espaço entre Jim e Tom, que é ecstasy ou Emoção. aquele lugar onde vocês se não pensam, está tudo tranquilo, tudo acontece muito calma, mas no mesmo tempo com velocidade 1000 por hora. E é isso que me também chamou para capoeira, porque de todas essas atividades que eu tinha feito antes disso, a capoeira me oferecia isso mais vezes e me chamava mais do que qualquer outra coisa. Essa, como o mestre Cláudio Andinho está chamado de ecstasy, em inglês eu chamo isso to be in the zone. Aí Não traduz. é isso. Não, muito legal a fala, essa coisa que eu me identifiquei muito com essa coisa que o mestre Stim falou agora, essa coisa de pegar a energia e de se guiar pela energia, né? Foi isso que eu captei. E é uma coisa que eu realmente, você sente, né? Tipo assim, se o cara canta na roda e não canta legal, a roda cai. Então você tem que ter a sacação de, pô, aquilo ali não funcionou, vamos focar no que funciona, né? Muito legal. Contramestre Biriba, aquela pergunta que você queria fazer. Então, deu para identificar alguns pontos, né, de argumentações, né, o método do mestre Cláudio Danadinho, essa preocupação, né, de pensar isso também. Tem a questão do ritual, né, a gente pode resumir um pouco a fala do mestre Samara e do Stim como essa continuidade do grupo em relação ao ritual, né, com essa experiência. Como a gente está tentando trabalhar com os cordas vermelhas do Grupo Senzala, o evento Vai de Ação, baseado na identidade, memória e tradição, né? São quase 60 anos de grupo. Como vocês veem que o evento Vai de Ação poderia ser esse local do próprio sujeito, né? Enquanto sujeito que se expressa e que fala e que pode dar continuidade desse trabalho para as gerações futuras dentro do grupo, né? Para a nossa capoeira. Como é que vocês observam isso, a importância de, por exemplo, de discutir temas como esse, ou como o evento Vai de Ação pode ser um propulsor da continuidade desse processo de ensino-aprendizagem do Grupo Senzala para gerações futuras? Fica aí aberta a quem quiser responder. Posso falar? Eu vou... Rapidinho, eu vou aproveitar aqui. Pode ser? Pode? Então Depois tá. passa para o mestre. Olha só, eu nem terminei a questão do Pedro, mas no começo, Pedro, quando eu comecei a dar aula lá, eu copiava muito, porque eu não ousava ainda, eu não me dava direito de criar muito. Eu podia observar e talvez diferenciar alguma coisa no meu ensinamento, observar a coisa de um movimento, mas eu copiava muito aquele método de ir na frente e todo mundo copiar aquela sequência de movimentos, né? Às vezes movimentos isolados e às vezes uma sequência de movimentos. Faz um golpe, desce na esquiva, troca na negativa, sobe de rolê. Aquelas coisas que eu acho que talvez seja isso o que o mestre Cláudio Danadinho queira falar, o começo, o método, que nós, hoje em dia, eu acho que nós mudamos muito, por eu não achar que ele é completo, mas eu acho que ele é ultra eficiente. Ele não é completo no sentido de que você dá muita ênfase ao movimento e talvez perca outros aspectos da capoeira que eu acho que devem vir juntos, como percepção dos outros, de você mesmo poder fazer da sua maneira. Eu falo da forma. Nós éramos muito preocupados com a forma. Eu, como aluno,
aquele negócio de corrigir demais o movimento, da postura. Nós temos filmes antigos assim das aulas, né? E alguns de nós, eu acho que mais velhos que eu, que foram extremos na forma, até da mão na posição da ginga. Hein? Vocês veem o que eu estou fazendo aqui, vocês vão entender. Entendeu? Então, isso eu lembro que houve uma crítica ao grupo, ao método do grupo, que era o seguinte, uma crítica, hein, que eu li assim, que era o embranquecimento da capoeira. O que significa isso? É que levou uma forma muito quadrada, quase de balé clássico, tirou aquele aspecto da ginga, de meio bêbado, dessa malevolência, para ficar aquela coisa muito formal, aquele movimento. Eu acho que hoje isso é eficiente demais, tá? Mas eu acho que hoje o nosso grupo modificou bastante. Eu vejo o nosso grupo em franca evolução. Então, mas o método inicial, eu como professor de educação física e capoeirista iniciante, quando eu comecei a dar aula, então eu realmente me ative muito mais ao que nós fazíamos. Ao que nós fazíamos, aquele estudava a sequência que eu vou dar essa, outra sequência para descer para trocar negativa, era aquela repetição de movimento. Então, isso sim, é que tá quebrando um pouco o seu áudio, mestre. Fala de novo. Então, eu me ative à forma, sim, ao método que nós... É isso. Eu acho que, como o Biriba sugeriu, da gente talvez trabalhar isso novamente, eu acho que isso modificou muito no meu ensino e de muitos de nós, porque nós tivemos que nos adaptar às outras culturas também e indo mais longe, a cada pessoa. Então, aquele método que ele ainda serve para todo mundo, a mesma forma para todo mundo. Mas eu acho que a gente respeita mais o lance de capoeira quando a gente não se atém demais à forma. Demais, porque aí cada um vai achar o seu jeito de fazer a sua queixada, entendeu? A queixada é a mesma, mas não precisa exatamente ter o jeito de utilizar o braço. Pessoas vão sempre fazer diferente. E como o fundamento que a gente quer, o capoeirista, para ser um capoeirista, eu tenho até essa pergunta aos capoeiristas: qual o momento na sua trajetória de capoeira, eu falo para meus alunos, que você se considera um capoeirista? Quer dizer, que o cara identifica que ele atinge esse tipo de êxtase e que ele tem um jogo dele, que é confortável, não é um jogo copiado e que a gente passou de sequência, de tudo. Então, é esse o diferencial que eu acho que a gente trabalha. Alô? Desculpa, mestre, o seu áudio tá cortando. Eu não tô podendo ouvir. Acho que você congelou. Eu não tô... tá cortando o áudio. Então, eu queria passar para o mestre Samara, congelou a internet. Eu queria a pergunta do Biriba sobre o papel... desculpa. Como eu pensei. É porque, não, Samara, deu uma cortada no seu áudio, está congelando. A gente não está podendo te ouvir. Entendeu? Você eu também, às vezes, a sua fala... Eu não mexi em nada aqui, cara. Eu não sei o que fazer. Está me ouvindo, Stim? Oh. Sim. Foi só o Samara que... legal. Então, a pergunta do contramestre Biriba era qual a função que vocês veem do... Quer repetir, Biriba? Qual é a função do vadiação nesse fortalecimento da identidade, né?
da tradição e da memória do grupo? Como é que vocês veem que isso pode ser feito no Vadiação? Deixa outro responder agora que eu já falei. Está aberto o microfone, quem quiser falar. Fala. Falo? Quem é que vai falar? Fala aí, mestre. Não, a pergunta do Biriba. Eu acho que o Vadiação, e não só ele, esses encontros que juntam o maior número possível de mestres do Grupo Senzala, eles são fundamentais, porque as pessoas se veem, as pessoas se recuperam de certas coisas esquecidas, se percebem outras possibilidades. Eu acho muito interessante. E, ao mesmo tempo, eleva o nível. Entendeu? Eu acho que esses encontros internacionais são fundamentais. Eu queria só retomar umas poucas coisas o mais rapidamente possível. Bem rápido, mestre, que a gente está com 1h30 já de live, mas vai lá. Que a emoção que o mestre Stin se referiu é exatamente isso. A emoção, o transe, ele percebeu bem. O êxtase é praticamente sinônimo de uma mesma coisa, com intensidades certamente crescentes, diferentes. Agora, outra questão importante é o seguinte, que a forma em si ela não é prejudicial, não deixa de ser uma fase do aprendizado. Agora, não pode acontecer, eu tenho um amigo que diz que um certo grupo forma clones, porque todo mundo joga igual. Eu falei, você precisa ir ver no Grupo Senzala, e você vai ver que entre o Gafanhoto, o Caroço, o Buzina, o Cláudio Arruda, são jogos cujas personalidades é que se revelam. E a capoeira tem essa possibilidade de você revelar o seu jeito de discutir. Agora, eu queria me referir à própria metodologia do mestre Pastinha, do mestre Valdemar, do mestre Traíra, que antigamente se chamava de oitiva. Estão lembrados dessa palavra, claro, né? Sim, de olhar. Oitiva é aprender de ouvido música, né? É aprender olhando, é repetir, né? Que não deixa de ser uma forma de aprendizado também, e muito eficaz. Isso não impede a gente cotidianamente, aí se revela a virtude do mestre, né? Se ele tem uma capacidade de expor seus objetivos formais, melhor. Então, agora eu queria dizer, por exemplo, uma coisa. Raramente se pratica o balão cinturado, né? As sequências de balão cinturado que entram em certos jogos, né? Mas ele é espetacular, sobretudo, porque você fica completamente à vontade para tomar rasteira. Vocês percebem como é que é raro uma rasteira em jogo? Se torna cada vez mais raro. Em alguns lugares, quando você entra numa rasteira numa pessoa e o jeito cai, essa rasteira é uma declaração de guerra. Né? E não pode ser assim, porque vale muito mais que uma rasteira você cair bem e voltar para dentro do outro em seguida, ou antes de que o outro acabe de dar a rasteira dele. Entendeu? Então, os balões cinturados eles tinham uma função fundamental. Eu acho que isso faz diferença. A gente percebe isso nas quedas, na falta de rasteira, na falta da vingativa dada até o fim. Os jogos são aplicados pela metade, justamente porque não há possibilidade de não sujar o jogo, porque a outra pessoa pode cair. Então, isso, o método e essa cultura de capoeira, essas coisas são culturas de capoeira. A gente não pode simplesmente achar que... eu tenho dificuldade de falar disso, porque uma vez eu já conversei com isso em determinado momento, aí alguém me disse assim, mas isso está ultrapassado. Entendeu? Em capoeira não se ultrapassa. Às vezes a gente tem períodos de melhoras, períodos de compasso, e períodos de compasso, a coisa fica meio parada, você fica com o mesmo tipo de jogo, até que alguma coisa acende uma luz e você
passa a evoluir outra vez. De forma que é isso. Eu não acho que o método possa ser algo que qualquer método possa ser algo como é que se diz? Tirar a personalidade das pessoas no jogo. Não pode ser isso. O método, mesmo a questão das sequências e dos ritmos, uma coisa curiosa. Um dia o mestre Onsantig me perguntou assim: você já está adaptado ao Mosquitinho Doidão? Aí eu falei assim: como assim? Mosquitinho Doidão. Ele falou: Mosquitinho Doidão. E aí eu comecei a falar isso, de repente, um cara que eu não conhecia me falou isso, sobre Mosquitinho Doidão. Mosquitinho Doidão é porque o ritmo é tiquitim, tom, tom, tiquitim, tom, tom, tiquitim, tom. De repente, você está jogando assim, tiquitim, tom, tom, tiquitim, tom, tom, tiquitim, tom, tom. Quando você pega no Bimba ou em qualquer outro desses mestres, que a gente citou, Valdemar Traíra, os ritmos eles não se apressam. Os compassos são quase os mesmos. O que gera a emoção do repique do birimbau é que causa emoções sofisticadas. O mestre para, quando tem uma dupla de capoeira aqui, que ele percebe, ele não toca mais ordenando o jogo dos caras, ele passa a tocar para os caras, só evoluindo os jogos para ir o ritual de ponta a ponta. Eu queria dizer isso só em função do que a gente conversou mais. Muito legal. Só uma coisinha, só uma pequena coisa. Você sabe que, na verdade, quando dois bambas jogam, quase sempre a queda vem do fato de que um entrou no outro na hora exata. Como não tem defesa, o outro se atira para não tomar. Quebra o jogo, ele quebra o jogo caindo ou se jogando, mas ele sai do jogo. Entendeu? Porque não é que o movimento fosse bater, é que o movimento foi na hora exata. Nem foi rápido, só entrou no tempo. Muito legal. Mestre Tim, a palavra é sua. É sempre difícil falar depois do Messi, né? Eu achei que você devesse ter falado antes, mas você corrigiu agora. Não, mas eu para responder a pergunta do contramestre, eu acho que é importante a gente, no variação, tem o passado presente nas aulas para sempre nós lembrar da história e como é que foi o começo. E interessante também escolher umas pessoas dentro do nosso grupo que trabalha em cima dessa experiência toda que foram dado e passado numa maneira diferente e quer dizer acumulado disso tudo aí modificado de uma maneira diferente, inspirado que pode servir como inspiração. Como é que tem, eu sei, por exemplo, tem pessoas dentro do grupo que trabalham com a terceira idade, tem pessoas trabalhando com pessoas de deficiência, eu falo assim, né? Deficiência. É, isso aí. Cadeirante. E tem pessoas que trabalham muito especializado com aula pai com filho, que eu tenho um trabalho que eu trabalho com isso, que é uma capoeira, uma aula de capoeira mais especializado, mais focado em coisas como eu expliquei agora, né? Então, para juntar o passado com o futuro, isso eu acho que é muito importante. E seria interessante para todo mundo. Legal.
super importante da gente estar fazendo isso. Eu queria agradecer a todo mundo. Mestre Cláudio Danadinho, eu queria aqui publicamente agradecer o senhor e convidar para a gente poder, eu e você, fazer uma conversa num formato que a gente possa trocar uma ideia de 3 horas. Então, eu vou depois entrar em contato com o senhor e a gente faz uma gravação que eu acho que é super importante. Tá registrando aí o seu pensamento, o seu insight, essa sua abordagem. Eu acho que é super importante. A gente quer deixar que... né, eu sou parte do grupo de trabalho junto com o Contramestre Biriba e queria deixar que todo mundo que está assistindo deixar clara, né, que essa iniciativa que a gente está fazendo até de uma certa maneira que dá mais trabalho, que a gente está querendo incluir a participação de todo mundo. E eu vou estar aqui, conforme eu estou falando com vocês, eu estou botando nos comentários que o link, quem quiser dar participar sobre a arte da camisa que a gente está fazendo. Eu estou botando aqui o link aqui que você vai ver, eu acabei de postar, o conceito do evento e como a gente quer que a arte seja feita de acordo com o conceito do evento. Quem quiser entrar, a gente tem até o dia 15 de fevereiro e é super importante, a gente já tem aí 2 entradas, já duas participações. Se você saca de arte, se você conhece alguém que saca de arte, a participação é super importante. A gente está nessa batalha para fazer o Vadiação acontecer. A gente está no plano para fazer ele acontecer de uma maneira presencial e numa maneira na internet. Inclusive, eu queria agradecer a sugestão que o mestre Stim deu e a gente vai agir de acordo com ela. O mestre Stim pediu para a gente fazer uma versão em inglês para a gente poder incluir os alunos que estão fora do Brasil e não dominam a língua portuguesa. Então, semana que vem, a gente está fazendo uma conversa que vai ser para o horário, que agora aqui o mestre está quase dormindo, eu também, são 10h40 aqui, são quase meia-noite na Dinamarca, e a gente vai fazer no horário daqui, da Inglaterra, no sábado que vem, às 7h30 da noite, daqui da Inglaterra, 8h30 da Dinamarca, que vai ser 4h30 no Brasil, mas vai ser em inglês, vai ser com o mestre Stim, o mestre Gato, o mestre Júlio Sanhaço, que está em Londres, e o mestre Grilo, que está em Portugal, fugindo do lockdown. E eu queria agradecer aqui publicamente todo mundo que deu a contribuição, que interagiu nos comentários, que compartilhou essa live e aos mestres participantes. Muito obrigado. Tá Obrigado, bem, mestre. Valeu. Contramestre Biriba, muito obrigado pela participação. Até a nossa próxima live. Abraço a todos os mestres aí, mestre Cláudio Danadinho, Samara e Stim. Pedrão, valeu. Vamos para a próxima. Valeu. Achei a galera. Posso agradecer? Pode? Posso? Tá legal. Eu também, mestre Cláudio Danadinho, eu também quero uma dessa de 3 horas. Eu sei que... Você está aí do lado dele, pô. Devido às deficiências tecnológicas, a gente não vai registrar, mas vai ser uma continuação do papo. Outra coisa, agradeço a presença de todos vocês, de poder estar junto. E uma coisa que eu acho importante também no Vadiação, eu acho que o Pedro está nesse movimento, está liderando, inclusive, que é o Capoeira Solidária. Eu acho não falo só a Capoeira Solidária da gente estar ajudando algumas pessoas que talvez tenham bastante necessidades, assim, ajudando materialmente, mas eu acho que o grande lance, o passo gigante do Grupo Senzala seria realmente o trabalho social, poder levar toda a nossa bagagem a grupos e integrar. Eu acho que esse é não só o trabalho da capoeira, mas é o trabalho assim quase para o Brasil e para o mundo, a revolução, que é integrar e incluir. Sempre vai ser essa, e a gente está num caminho. Então, era muito bom pensar em explorar isso também no Vadiação. Só isso. Fora isso, um prazerzão.
outra hora eu te falo mais disso, Pedro, também, no privado, dos movimentos que eu fiz aí, mas eu usei sempre esse nome da capoeira solidária, tá? Muito obrigado, mestre, pela menção aí. E também dizer que a Pedro. gente... Sim, mestre, vai lá, pode Rapidinho. falar. Pode falar. Queria dar um abraço no Biriba, forte, e a gente se fala a qualquer momento. Stim, um beijo, um abraço forte, como diz o Gil, de quebrar costela. Saudade de você, da sua família. Agora, para o Samara está ali, ó. Tá ali, a 200 metros daqui. Mas eu estou me sentindo nessa pandemia como se ele estivesse em Marte e não na Holanda, pô. É impossível. Então, um abraço para você, mestre. O senhor é uma relíquia do nosso grupo e é uma época super difícil, mas eu fico super feliz de ter essa oportunidade de estar ouvindo o senhor, ouvindo todos os mestres, dando a voz a todo mundo, né, que a gente tem que fazer o que a gente pode nessa época de restrição. E também dizer que o mestre China ele fez a mesma sugestão. Eu fiz uma conversa com ele e ele sugeriu isso também. Então, no fim de semana posterior, a gente vai querer fazer um em francês, no qual eu não vou falar nada, vou ficar só operando aqui o computador, porque francês não dá para falar. E a gente está fazendo aí com o mestre China e está vendo aí quem está na disposição, disposto e com disponibilidade de fazer essa parte também. Legal, galera, legal. Obrigado aí, Contramestre Biriba, obrigado pela força. Até a próxima. Prazer enorme. Saúde para todo mundo. Valeu.